Filmes animados são uma das coisas que mais influenciam uma criança quando está descobrindo ainda o mundo em sua volta. E eu não falo somente no quesito social ou político, eu também falo no quesito mais inocente possível. Eu lembro até hoje, não me recordo se é o Lilo e Stitch 2 ou 3, mas onde o Stitch ele precisa voltar para aquela divisão, né, aquele governo alienígena e voltar a realizar missões para eles. E eu me lembro até hoje em como aquilo me influenciou a olhar para a espaçonave, olhar para a forma como é estruturada a ideia de viagem no espaço e pensar, quero ser um astronauta, conseguir criar uma nave espacial e viajar pelo espaço. Eu lembro até hoje de me juntar com os meus amigos e falar com a maior clareza do mundo. Não, vamos conseguir montar uma nave espacial com sucata e retalhos e ir até o espaço. E de uma maneira tão inocente, sabe? E que ao mesmo tempo mostrava que o filme abordava, né? Dessa inocência, dessa ideia da criança pensar que ela pode ir muito mais além do próprio espaço contido que ela vive, que é sua casa, escola ou qualquer outro ambiente. E eu não virei um astronauta, né? Mas me tornei um escritor, me tornei um ator e, de certa forma, ainda consigo viajar pelo espaço e muitos outros mundos. E eu acredito que, apesar de não ter seguido esse caminho, foi algo que me influenciou. Então eu acredito sim que, apesar de tudo, pode não ser por quesito político ou social que existem, mas também para um quesito mais inocente, para a influência onde uma criança que vive em sua casa, vive em um espaço contido, pode explorar outros mundos, outras culturas, através simplesmente de um filme animado. E com isso, a gente acaba batendo de frente com uma ideia que é muito mais complicada do que parece. Que quando construímos esses mundos, esses universos, apresentamos essas culturas diferentes, qual é a real influência que isso vai ter quando mostrarmos que seguir essa cultura ou entender ou conhecer ela, na realidade não passa de uma invenção? E que na real, o que eu estou te vendendo não é o sonho de conhecer outros mundos, culturas ou pessoas, mas o sonho que já foi definido não por um escritor, mas por uma empresa. Então, hoje, eu quero falar sobre Lilo e Stitch e Como Treinar Seu Dragão. Esses dois filmes que chegaram aí quase próximos, Lilo e Stitch chegando quase perto do $1 bilhão e Como Treinar o Seu Dragão arrecadando aí $200 milhões em bilheteria inicial, e falar como que esses dois filmes se diferem e ao mesmo tempo estão mais próximos do que você imagina, e como animações têm um propósito muito maior do que simplesmente arrecadar uma boa bilheteria. Quando Chris Sanders expôs a ideia do filme para Tom Schumacher, ele fez um livro de esboços onde ele desenhou os primeiros traços dos personagens de Lilo, Nani, Stitch, Jumba e Prickly. Eu não queria que as pessoas tivessem um visual errado quando vissem a ideia da história e do tratamento. Então fiz um mini livro que mostrava tudo do jeito que eu queria que as pessoas vissem. Eu fiquei tão apaixonado que queria fazer um filme que se parecesse com o desenho de Chris Sanders. E isso significava que todo mundo ia ter que desenhar como Chris, o que não é fácil, porque, apesar dele não achar difícil, é bem difícil de imitar. Olá, meu nome é Sheldon, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Quando Decide Pensar. De volta aqui ao canal. Tivemos uma pausa aí de uma semana, mas foi porque eu tive alguns probleminhas, mas estamos de volta e hoje iremos falar sobre Lilo e Stitch e também Como Treinar Seu Dragão. E antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você, caso não seja inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também nos seguir nas nossas redes sociais, inclusive nosso site, que postamos ali volta e meia artigos sobre diversos temas, inclusive o mais recente foi sobre o conflito de bilheteria que vai ter entre Superman e Quarteto Fantástico, e se realmente é um conflito ou não. E também confere nossos outros vídeos, aqui temos diversos vídeos que você pode conferir sobre diferentes temas. Então, não perca essa oportunidade e, sem mais delongas,
vamos ao vídeo. E primeiramente eu quero falar sobre a palavra Ohana, que você deve, é claro, se lembrar de Lilo e Stitch, que é uma palavra havaiana que significa família, mas vai muito para além do conceito ocidental, né? Porque família, no quesito Ohana, significa quem você possui um laço afetivo. Então, não é necessariamente alguém de sangue ou um tio, tia, não. São as pessoas que você define e constrói como família. Mais interessante ainda é o fator que se trata muito sobre o não esquecer, sobre o lembrar que essa pessoa está ali e que você também está presente para aquela pessoa. Então, o conceito de família, né, na cultura havaiana engloba muito mais do que simplesmente uma irmã, um pai ou uma mãe. Engloba o todo, e que esse todo, essa construção de laços, pode ser feita independente de quem você seja. Então, eu já construí isso, você já entendeu esse conceito, né? E basicamente é esse conceito que engloba toda a animação de Lilo e Stitch. E antes de eu falar do live action, eu quero contar para vocês uma breve história de como a animação foi produzida. Waiting. Is that a wrap? That's a wrap, thank you. I would bring Nani down just a little bit and bring Stitch and Lilo up just a little bit, just to make sure that they don't all get lost on the board. Quando a gente volta no tempo, entre os anos 90 e os anos 2000, a Disney, apesar de muitos sucessos que estava lançando, ela também estava enfrentando certas dificuldades. Certo setor da Disney, sendo responsável por criar novas IPs, né, que no caso é Intellectual Property, que em português é propriedade intelectual, ele não estava indo muito bem. Tínhamos grandes sucessos, Rei Leão, as animações 3D chegando também, mas em paralelo a Disney estava querendo acertar com novas franquias. Tivemos, por exemplo, Planeta do Tesouro, que é um filme que eu adoro, mas na época foi um fracasso de bilheteria. Tivemos também A Onda do Imperador, que é um filme que os brasileiros adoram e que eu também gosto muito, inclusive por conta da dublagem, mas que também foi um fracasso de bilheteria. Este setor da Disney funcionava basicamente como um setor secreto da CIA ou do FBI, onde eles estavam o tempo todo tentando produzir novas IPs e tentando produzir novos filmes, histórias, conceitos, só que não funcionava e estava um caos. Foi nesse momento então que o Thomas Schumacher, né, que era um dos executivos ali da parte de animações da Disney, resolve investir em um projeto que fugia bastante da curva. Rick Sluter, né, que era o diretor de arte, e o Chris Sanders, né, que era o diretor principal ali do filme Lilo e Stitch, produtor principal, eles decidiram fazer um filme sobre a cultura havaiana, que era Lilo e Stitch. Então, eles começaram a pesquisar, a se aprofundar no assunto e não entendiam muito bem onde eles queriam de fato explorar e qual conceito explorar a partir disso. Então, eles começaram a fazer a sua pesquisa. Como? Bem, de uma maneira bem simples. Eles viajaram para o Havaí, passaram muito tempo lá e não somente pesquisando, fazendo entrevistas, mas desenhando o local. Eles levaram os seus desenhistas, né, responsáveis pela animação, e colocaram eles não para tirar fotografias, mas para desenhar os cenários e ambientes estando presentes no Havaí. Porque eles não acreditavam que fotografias, filmagens poderiam captar a essência que eles queriam para a animação. Que tem uma história interessante com o Andreas, que era um dos supervisores de animação ali do Lilo e Stitch, né, do filme. Tem uma história que ele foi em uma escola e as pessoas não se sentiam muito confortável com ele estando ali, com a presença de uma pessoa que pesquisando a cultura deles, até o momento que ele falou que eu trabalhei nos bastidores, né, na produção ali da Pequena Sereia. E eles ficaram mega animados e gostaram muito e falaram, tudo bem, pode participar aqui, pode fazer parte e participar das aulas. E é interessante como que a partir da experiência dele nas aulas e como ele via as crianças, né, interagindo, como que era a interação delas, surgiu muito a interação da Lilo na escola, no filme, e como isso influenciou, impactou ali
a influência dela diretamente vinda deles e das formas como as escolas no Havaí funcionavam. Tanto que a dubladora da irmã da Lilo, né, a tia Carreira, ela teve muita influência em como os personagens falavam, em como eles se comunicavam, né? O Rick Shooter e o Chris Sanders, eles saíram um dia para tomar café com ela e entrevistar ela, entender como que funcionava a cultura havaiana. E uma das perguntas foi como que você diria família, né? Como que você explicaria o conceito de família para a cultura havaiana? Ou como você explicaria o conceito de união? Enfim, essas perguntas, por mais abstratas que fossem, tinham muita influência em como ela, vindo daquela cultura, vindo daquela região, falava sobre o seu povo, sobre a sua família, sobre as suas origens. Então eles utilizavam disso para construir a sua história. E aí tudo bem, eles já tinham a ideia de que iam contar uma história sobre duas irmãs, eles tinham a ideia do Stitch, mas eles não tinham muito bem estruturado a ideia do que o Stitch seria ou sobre o que essa história seria. E o Chris Sanders, né, ele foi ali uma das pessoas responsáveis por Mulan, o filme animado, e ele falou, né, durante a produção que, olha só, eu gostei muito de trabalhar com Mulan, e durante a produção de Mulan ele falou, olha que engraçado e diferente seria se o vilão na verdade fosse um herói e essa fosse a história dele, onde o vilão é o herói. E aí ele trouxe isso, falando com o pessoal da produção de Lilo e Stitch, e eles falaram, olha, isso é interessante, e se nos aprofundarmos nisso? A little more urgency on the, oh, I just realized or remembered it's your birthday. You shouldn't play with guns. Thank you. Oh, I just remembered. It's your birthday. Happy birthday. Merry Christmas. It's not Christmas. Happy Hanukkah. It's not Hanukkah. Yes. No. Yes. No. That's great. That's great. É aí então que eles estruturam a ideia do Stitch não ser somente uma criatura fofinha, mas ser uma criatura programada para ser um vilão, e a partir do decorrer da história do filme, ela se torna um herói e se torna parte da família da Lilo. E após o lançamento do filme, todo mundo da produção se surpreendeu positivamente com o resultado, né? A gente estava chegando numa época onde os filmes em 3D estavam se tornando muito populares. E a partir disso, a gente tem a perspectiva, né, de que filmes de 2D não dariam tão certo. Mas Lilo e Stitch teve um resultado muito bom. Inclusive, algo que o próprio Thomas Schumacher, né, um dos executivos da Disney, que foi um dos responsáveis ali por desenvolver Lilo e Stitch, e era um dos responsáveis pelas animações 2D, ele se emocionou muito em vários momentos onde ele viu pessoas do Havaí se emocionando com o filme, se identificando, e também pessoas de outras culturas se identificando com o conceito de família que foi estabelecido no filme, né? Com toda a ideia que foi estruturada ali. Só que, infelizmente, essa história, apesar de Lilo e Stitch ter um final feliz, a animação, a história dos criadores não tem um final feliz. Após isso, a Disney então resolveu, né, junto com a Pixar, a compra que houve, né, da Pixar pela Disney, um investimento em filmes 3D. Eles estavam chegando, estavam fazendo muito sucesso, e as animações acabaram sendo contidas e relegadas a DVDs. Todo o setor do qual Thomas Schumacher ele era envolvido acabou sendo desativado, e tem um relato interessante de uma entrevista, da mesma que eu estou pegando as fontes do que eu estou falando aqui hoje, onde ele fala que ele chegou no estúdio, né, já sem mais ninguém, onde ele fazia as animações 2D, e se sentiu triste e com um sentimento muito ruim, porque não tinha mais ninguém ali, e tudo foi relegado às animações 3D, onde ele fala até hoje que ver animações 3D traz um sentimento ruim para ele. E não por conta da história, ou da comoção, ou da publicidade, não, mas porque os movimentos parecem ser sempre o mesmo. Isso é interessante pensar quando olhamos para um animador, para uma pessoa que está na indústria de animação, que ela não olha somente para a história, ela olha também para como a arte é feita, como a animação é feita, como os personagens
são desenhados. E de fato muita coisa muda do 3D para o 2D, né? Às vezes tem muitas influências diferentes ali. O próprio relato, por exemplo, do Chris Sanders e do Rick Schuster, onde eles estavam decidindo como inserir o Elvis, né? Como inserir essa questão musical no filme e a própria ideia do Elvis no Lilo e Stitch, em como isso era inserido ali, em como a construção do Stitch, usando as roupas do Elvis, é algo tão surreal que funcionaria somente uma animação. E é bem triste o final de todos esses filmes de produções como Planeta do Tesouro e outras animações que ganharam sequências somente em DVD, como é o caso, por exemplo, de Lilo e Stitch, e em como no final das contas certas produções foram relegadas devido ao processo evolutivo da indústria, e como a indústria foi aos poucos e cada vez mais se simplificando. E não dizendo que só tem filmes ruins em 3D, não, eu gosto muito de Zootopia, Divertidamente, mas um certo charme se perdeu. E quando a gente chega, né, em Lilo e Stitch no live action, nós temos muitas mudanças. E não somente mudanças no quesito de uma cena ou outra, não, porque em relação às cenas, em relação à comédia, tem muita coisa parecida. Mas a essência, o Ohana, que é o ponto central da narrativa, que toda narrativa, querendo ou não, terá pontos ou um ponto central, e é muito comum em animações ter um ponto central, ele foi diluído, ao ponto de muitas das vezes não percebemos ele ali. Lembra do que eu disse, que é a história de um vilão que na verdade é um herói? Nós vemos isso o tempo todo sendo refletido na animação em todos os personagens, diferente do live action. O Cobra Bubbles, por exemplo, que ele é ali o agente, né, responsável por tentar prender os alienígenas e também conversar com a irmã da Lilo sobre a questão dela ser capaz ou não de tomar conta dela por ser sozinha e serem somente as duas e ela está batalhando para conseguir um emprego. Nós vemos que há muita empatia nele. E no final do próprio filme, né, da animação, nós vemos em como ele lida com aquilo ali, percebendo que ele pode tomar uma outra escolha e que ele não é necessariamente o vilão, ele é um ser humano que tem as suas escolhas e tal qual o vilão do filme que é o Stitch, ele pode também ser um herói. Isso também ocorre com o Agente Pickles e o Jumba, né, que o Agente Pickles ele é desse governo alienígena que vai tentar pegar ali o Stitch de volta, e o Jumba, que é também esse alienígena, que é o criador do Stitch, que é meio que o estereótipo do cientista maluco, né? E a gente vê na animação todo o enredo se voltando para ele, percebendo que na realidade ele não precisa caçar o Stitch. Quando o Stitch pede a ajuda dele para socorrer a Lilo, ele percebe que tá, eu vou ajudar ele, porque depois de tudo o que eu passei, é até uma cena engraçada, ele fala, depois de tudo, você ainda quer me ajuda? O Stitch, sim. E ele fala, tá bom. E aí o Pickles fala, tá, mas por que você vai ajudar ele? E ele, tá, ele pediu. E toda essa narrativa, inclusive na ausência do Gantu, que é um personagem que aparece só na animação e não está no live action, que é também um agente desse governo alienígena, ele aos poucos vai percebendo ali a humanidade, e isso é muito mais visto na série animada e no segundo filme, onde ele começa a ter apatia pelos humanos e pela cultura havaiana, de certa forma, onde todos ali, no final das contas, fazem parte da mesma família, e que independente se você é um alienígena, um agente do governo ou um alienígena do mal, você pode ser parte dessa família. O que muda muito no final do filme live action, onde a irmã da Lilo abandona ela para o governo levar ela, e ela tem que estudar nos Estados Unidos, porque esse era o suposto sonho dela, como se não houvesse oportunidade disso no Havaí. E o próprio Jumba ser um vilão completo e não ter a presença do Gantu. Tudo isso estruturado de uma maneira onde, no final das contas, a ideia da família é diluída ao ponto de se perder. E o Stitch não se torna um membro da família, mas parece que se torna somente um animal de estimação. E eu entendo que você possa ter gostado do filme. Eu entendo, inclusive, que você possa estar me zoando por todas as formas, como eu falei,
o sotaque e os nomes dos personagens, encontrando alguma maneira de contra-argumentar o que eu estou dizendo. Mas perceba que eu não estou falando aqui sobre isso ou sobre o gosto, mas estou falando sobre pontos centrais, sobre como uma história é capaz de te emocionar e como isso é capaz de influenciar uma simples criança que vê em um animalzinho como Stitch não somente algo fofo, mas algo que representa a família. E aí quando a gente tem aquela montagem final na animação de todo mundo participando das festas comemorativas, onde todas as famílias, independente de quem seja, pode funcionar como algo único, como algo que funciona como uma família presente. E aí a gente entra em Como Treinar Seu Dragão. E aí percebemos como que as coisas são um pouco diferentes quando uma produção é feita com alguém que se importa não com a questão da originalidade ou com se manter fiel, mas com a trama central que percorre toda a narrativa de uma produção e de uma animação. E essa pessoa é Jim DeBlois, o diretor de Como Treinar Seu Dragão em live action, que foi e esteve envolvido na produção da animação de Lilo e Stitch. E em como ele fez isso, bem, você vai saber na parte 2 desse vídeo. Esses são os 4 passos básicos do hula hula. Eu admiro muito as pessoas que não são havaianas e que dançam hula hula e o valorizam, porque é uma dança que está em todo mundo. E é ótimo que as pessoas gostem de coisas de outra cultura. Eu acho isso bonito. Então, mahalo e poi hula por aí que não são havaianos e gostam do hula hula, muito obrigado.